no estudo, sobretudo a partir do versículo 7 até o versículo 11. 2 João, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo a verdade, mas também todos que conhecem a verdade. Paz da parte de Deus. Receber a palavra. E a palavra do Senhor. Convidar
teológica. A teologia é curioso explicar
não surgiram da divindade de Cristo. Falhada de ortodoxia, cujas intenções terão sido provavelmente nobres, mas que, no fim, os resultados se mostraram corrosivos. Mais uma vez, aqui ele traz esse entendimento de que a intenção pode ter sido boa, mas, no fim, o resultado foi corrosivo. E aí isso vem a calhar com aquele ditado que as pessoas dizem, muitas vezes, assim, que de boa intenção, o que é que está cheio? Isso. Então, a intenção pode ser boa, mas o resultado foi corrosivo, e aí, de alguma forma, esse ditado se encaixa aí nesse sentido. Então, como nós formos ver as heresias propriamente ditas, nós vamos ver que os seus criadores, por assim dizer, aquelas pessoas que trouxeram esse entendimento, eram pessoas ligadas à igreja. Não eram inimigos da igreja, não eram inimigos da fé, mas que naquele momento ousaram ir além do que deveriam, e aí trouxeram, então, ensinos corrosivos, não apenas para eles mesmos, mas ao longo da história, porque nós vamos ver que algumas dessas heresias, elas continuam por aí, mesmo que com outros nomes. Talvez os indivíduos que hoje abracem esse tipo de mentalidade, talvez nem saibam quem foi alguns desses homens que nós iremos citar, mas o pensamento ainda está em voga, o pensamento ainda está vigente. Então, definimos aí heresias conforme o Alistair McGrath. E aí, sendo agora específico nas chamadas heresias cristológicas, porque esse é o nosso foco, essas heresias agrupam as antigas heresias sobre as naturezas de Cristo. Então, essas heresias estão envolvidas, estão relacionadas ao assunto naturezas de Cristo. Sendo assim, elas se dividem em dois grupos, de acordo com as duas naturezas. As que negam a divindade e as que negam a humanidade de Cristo. Tá certo? Como nós falamos semana passada, trouxemos a explicação, natureza divina, natureza humana, trouxemos a questão dos atributos divinos, e talvez você diga assim, eu entendi a explicação, mas ainda me fica assim, sem entender além. Pronto, é esse além que nós não temos uma autorização para tentar escavar, porque se a gente for, a gente vai realmente andar por um caminho tortuoso. Então, a nossa fé é uma fé lógica, porque nós conseguimos explicar, nós conseguimos trazer e defini-la, mas tem um momento em que a nossa mente não vai alcançar, tá certo? Isso se aplica, por exemplo, à Trindade, isso se aplica à eternidade de Deus, isso se aplica à própria eternidade em si, que a nossa mente não acompanha, e se aplica a Jesus Cristo no que diz respeito às suas duas naturezas. Como é que ele pode ser plenamente Deus, ser plenamente homem e ao mesmo tempo uma só pessoa? Como é que uma natureza não sobrepujou a outra natureza? Então, tudo isso fica em nossa mente, martelando em nossa mente. Cabe a nós, então, somente explicarmos e dizermos que é assim e que a Bíblia apresenta de tal maneira. Tá certo? Então,
essas heresias cristológicas que estão relacionadas à natureza de Cristo, às duas naturezas, sendo assim, elas acabam por negar, em algum momento, ou a humanidade ou a divindade, tá certo? Então nós iremos ver as principais, tá bom? Iremos ver 3 que negam a humanidade, iremos ver 3 que negam a divindade de Cristo, tá certo? Então, começando com as que negam a humanidade. Essa aqui eu mencionei no último domingo, no nosso estudo, na primeira carta do apóstolo João, na escola dominical. Então, creio que as mulheres também já tenham visto aqui com o presbítero Esdras. Docetismo, tá certo? Essa é uma heresia, docetismo, que nega a humanidade de Cristo. O docetismo, ela surge dentro de uma heresia muito maior e difícil de ser combatida, chamada gnosticismo. E por que difícil de ser combatida? Porque ela se apresentava de variadas formas. Não era apenas uma maneira única, mas era de variadas formas. Então isso tornava mais difícil o seu combate. O apóstolo João combateu o gnosticismo. Ele escreve as cartas, e aí nós vimos, 1 João, como nós estudamos na escola dominical. Aqui, por exemplo, na segunda epístola de João, quando ele faz menção sobre aqueles que estão propagando o ensino errado, o ensino contrário acerca de Cristo, ele está combatendo exatamente isso, que para alguns estudiosos foi o inimigo mais perigoso para o cristianismo. Não o Império Romano com as suas armas, mas o gnosticismo com o seu pensamento. Por quê? Porque o gnosticismo, além de ter vários ensinos, além de ter se apresentar de forma muito facetada, atraía as pessoas com aquele entendimento de que traziam um conhecimento elevado, onde somente os iniciados, os iluminados, poderiam alcançar. Então o ser humano gosta disso, o ser humano gosta daquilo que de alguma forma ressalta a sua capacidade, ressalta a sua habilidade. Então, enquanto o cristianismo vinha e pregava que Jesus é o caminho, que você é salvo pela graça, que você não pode fazer nada para salvar-se a si mesmo, a não ser confiar em Jesus Cristo, e isso de alguma forma, como alguém já disse, humilha o ser humano, porque o ser humano fica totalmente à mercê do Senhor, mas isso é uma boa humilhação, o gnosticismo não, dizia não. Existe um entendimento, existe uma mensagem elevada, e aqueles que são iluminados, aqueles que são mais capazes, poderão alcançá-lo. Logo, para aqueles que tinham esse interesse de receberem um destaque, dizer assim, opa, eu prefiro então tentar me esforçar para de alguma forma alcançar esse conhecimento, me destacar entre as pessoas, do que ficar junto com a multidão de pessoas simples, analfabetas, pobres e que confessam a Jesus. Então, essa heresia também tocava na questão do orgulho. O indivíduo queria realmente dizer assim, não, eu consegui captar, eu consegui entender. É igual um episódio, acho que do Chapolin, onde tinha lá um rei que tinha uma roupa, ele encomendou uma roupa e o costureiro não fez a roupa, e o costureiro foi e tentou de alguma forma enganar o rei. Algo foi que ele disse, olha, a roupa está aqui. Não era nada. E o rei disse, mas eu não estou vendo nada. Você não fez nada, você vai morrer. Ele disse, não, calma, é porque essa roupa aqui, o tecido é especial. Somente os inteligentes podem ver. Aí o rei, realmente, pronto. Então o rei está lá, só com a roupa de baixo, e aquela história de que os inteligentes conseguem ver. E as pessoas diziam, não, nós estamos vendo, porque ninguém queria assumir que não estava vendo. Então, o gnosticismo é isso, é a ideia de apelar ao indivíduo, para que ele possa então dizer assim, não, eu sou inteligente, eu estou conseguindo alcançar, tá bom? Então o docetismo, ele está dentro desse gnosticismo, então ele está, digamos assim, é um subproduto do gnosticismo. E o que é que ele vai fazer em relação a Jesus Cristo, em relação à humanidade de Jesus? Vai trazer o seguinte pensamento, tá certo? Para aqueles que defendiam o docetismo, Jesus Cristo não podia ter se encarnado, ele não podia ter assumido a carne humana. Por quê? Porque eles entendiam que a carne é má, tá certo? Então essa palavra docetismo vem de uma palavrinha doqueses, e essa palavra, por sua vez, significa aparência. Então eles diziam assim, olha, Jesus Cristo tinha apenas uma aparência de homem, ele aparentava ter um corpo humano, mas realmente ele não tinha.
E qual era a lógica para eles? A lógica era, ele não podia ter assumido a carne, a natureza humana, porque a carne é má. Tá certo? A matéria é má, logo Jesus não podia ter assumido. Então, o seu corpo era uma aparência. Diante disso, eles negam a humanidade, porque nós confessamos Jesus Cristo como 100% homem, um corpo igual a nós. Inclusive, o concílio de Calcedônia, nós vamos mencioná-lo daqui a pouco, ele menciona o seguinte, que quanto à sua divindade, ele é igual ao Pai. Quanto à sua humanidade, ele é igual a nós. Por quê? Porque a sua divindade, ele trouxe do Pai, e a sua humanidade, ele toma da Virgem Maria. Isso é um concílio que vai dizer. Então, quanto à sua humanidade, ele é consubstancial a nós. Quanto à sua divindade, ele é consubstancial ao Pai. É assim que nós cremos. Tá certo? Então, os docetas diziam não, porque a carne, a natureza é má. Tá bom? Então, eles negavam a humanidade de Cristo nesse sentido, porque diziam que Jesus apenas aparentava ser um ser humano. E aí nós temos a refutação. Como nós falamos, o apóstolo João escreve as suas cartas. Ele combate, ele está literalmente ali combatendo os gnósticos, e ele traz algumas coisas em suas cartas. Está ali 1 João 4,2, mas antes mesmo de 1 João 4,2, nós vamos para 1 João capítulo 1, a partir do versículo 1. Aí perceba agora esse texto sob essa perspectiva, e aí veja e comece a entender como esse texto ganha cores mais vivas, como então começa a fazer mais sentido aquilo que o apóstolo João, partindo desta premissa, de quem ele está combatendo, e quem ele estava combatendo, o que estes ensinavam. Então ele vai dizer assim, 1 João 1,1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos, o quê? Apalparam, com respeito ao verbo da vida. Percebe agora como esse texto ganha mais luz, como ele agora fica mais vívido quando nós entendemos o contexto no qual João está escrevendo? Olha, nossas mãos apalparam. O que ele está dizendo? Jesus Cristo tinha um corpo assim como o nosso. Tá certo? Nossas mãos apalparam. Agora vá para o capítulo 4, versículo 2. Onde ele vai dizer assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Tá certo? Então veja que não era suficiente alguém dizer assim, não, mas eu creio na divindade. A gente vai se apegar a essa realidade? Não, o que é que tem uns acreditarem assim? Deixa os bichinhos acreditarem assim, que o corpo era um corpo de imaginação, que um corpo era um corpo apenas de aparência, né? Um espectro. Deixa eles pensarem assim, o que é que tem de mais? Aí veja como João trata e diz não, porque o Espírito de Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, confessa que Cristo veio em carne. E aí nós vimos também, segundo João, nós já lemos hoje, o versículo 7, veja como ele vai tratar com estas pessoas que disseminam os falsos ensinos e as heresias. Veja o versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais confessam Jesus Cristo vindo em carne, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Veja, ele diz assim é o enganador e o anticristo, quem não confessa que Jesus Cristo vem em carne. Versículo 8, qual deve ser então a postura daqueles que estão sabendo que existem essas pessoas? Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então perceba que João, ele é direto. Não pode haver comunhão. Esses tais são o anticristo, porque não estão confessando que Jesus Cristo veio em carne. Então veja que é uma questão muito séria. Eu coloquei ali do lado duas palavrinhas, sarx
e soma, tá bom? Isso serve para que a gente possa entender a diferença entre corpo humano e natureza humana. Então, no grego são essas duas palavras, sarx e soma. A primeira, sarx, diz respeito à natureza humana, caída após o pecado. Essa realmente Jesus não assumiu. Então, o problema não é o corpo, não é a matéria. O problema é a natureza, o problema é ser herdeiro do pecado cometido por Adão. E a partir dessa herança recebida, cometer também os seus próprios pecados. Sempre lembrando que aqueles que irão perecer, não irão perecer somente por culpa de Adão, mas também pelos seus próprios erros. Tá certo? Por causa de Adão, eles recebem o pecado, eles recebem essa herança, eles recebem essa natureza, mas eles estão pecando contra o Senhor e esses pecados também estarão perante eles no dia do juízo final. Tá bom? Então, sarx diz respeito a essa natureza. Então, nesse sentido, Jesus não assumiu a natureza humana caída. Por quê? Porque ele foi concebido, como nós sabemos, concebido pelo Espírito Santo. Tá certo? Já a soma diz respeito à nossa estrutura física, à nossa carne, aos nossos ossos, tendões, tudo aquilo que constitui você enquanto ser humano no seu corpo. Essa Jesus assumiu, ou este Jesus assumiu. Por quê? Porque ele era homem e continua sendo. Tá certo? Seu corpo está agora no céu. Tá bom? Tá certo? Então aí também é importante a gente saber para que a gente possa tirar uma possível dúvida que a gente possa ter em relação a isso e também saber explicar para alguém que porventura venha nos questionar quanto a isso. Tá bom? Então vimos aí o docetismo. Vamos para outra. Apolinarismo. E aí vai receber um nome ligado a um personagem. Tá certo? O docetismo não, mas aí vai receber em relação ligado a um personagem. Também nega a humanidade. E o que era que Apolinário ensinava? E quem foi Apolinário? Apolinário foi o bispo de Laodiceia. Então perceba que a partir de agora, sempre que as heresias tiverem nomes que tiveram sua origem em pessoas, naquelas pessoas que ensinavam, vocês vão perceber que todas essas pessoas tinham ligação com a igreja. Eram bispos, tá certo? De igrejas importantes da antiguidade, inclusive. Isso mostra, irmãos, o perigo que as pessoas, é o que nós corremos quando nós queremos ir além do que nos está revelado. Tá certo? Ontem eu recebi um vídeo, e aí era um vídeo assim, de uma mulher que disse que teve uma revelação, e ela normatizava, segundo essa revelação, como deve ser o relacionamento entre o marido e mulher. E ela dizia o que era pecado e o que não era pecado. Só que assim, era tão absurdo que a gente ficava rindo. É aqueles vídeos assim que você diz, não, isso aqui, que ela teve visões, que Deus deu a ela visões, enfim. É engraçado, o vídeo é engraçado, pelo jeito que ela fala. Mas assim, se a gente parar para analisar realmente, aquela mulher precisa urgentemente que alguém chegue com a Bíblia para ela e instrua aquela mulher. Porque ela está ensinando algo que é mentira. E está ensinando, inclusive, em nome de Deus. Tá certo? Então, ainda hoje acontecem. Tá bom? Então, a gente precisa estar sempre com os nossos olhos fixos na palavra do Senhor. Então, o Apolinário, ele viveu aí em 310, 390, século IV, e era bispo de Laodiceia. E ele ensinava o seguinte, que Cristo era divino e não humano. Ah, pastor, o que é que tem? Tem, porque nós devemos confessar que ele tem as duas naturezas. Tá certo? Ah, pastor, mas se não dá para confessar as duas, não é melhor confessar a divindade, não? Não. Tem que confessar as duas. Tá bom? Nesse sentido, não há perdas menores ou maiores. Ou se confessa as duas, ou não se traz uma imagem correta de Cristo. Então, ele dizia que Jesus Cristo era divino, mas não humano. O que é que ele dizia? Veja a explicação dele. Jesus teria uma psique racional, uma mente humana, nesse sentido aqui ele é um tricotomista, tá certo? E aí ele tem a influência aí de Platão. Nós não somos, tá certo? Nós somos dicotomistas. O que é isso, pastor? Rapidamente. O tricotomista divide o homem assim: corpo, alma e espírito. Certo? Corpo, alma e espírito. A alma sendo exatamente isso aqui, a psique, a mente humana. E o espírito sendo o espírito que volta para o Pai quando o indivíduo morre. Tá certo? Nós não cremos assim. Nós defendemos o dicotomismo. Não é?
defendemos que o homem tem o elemento material e o imaterial, corpo e alma, ou corpo e espírito. Alma e espírito para nós é a mesma coisa, ou são a mesma coisa, tá certo? Então aqui ele é um tricotomista, ele está aqui sendo influenciado por Platão, mas aí quanto a ser tricotomista em si, nesse sentido de entender que tem corpo, alma, espírito, ou corpo e espírito, em si não é um problema, nesse entendimento em relação ao ser humano. Ninguém vai deixar de ir para o céu ou não, porque crê que o homem tem 3 partes ou 2 partes. Quanto isso aí, é mais um daqueles casos que é aberto, para cada um ser convencido de acordo com o entendimento que tem. A nossa igreja confessa a dicotomia, e seria bom que todo presbiteriano confessasse e andasse segundo a sua igreja. Então, isso é verdade. Mas qual foi o problema dele aqui? O problema dele não foi a tricotomia em si, foi aplicar isso para Cristo e dizer o seguinte, que Jesus tinha uma psique, uma alma humana, e o Espírito Divino teria tomado o lugar do Espírito humano. Deu para entender? Jesus tinha um corpo humano, certo? Veja, aí ele não vai andar junto com aqueles que defendiam o docetismo. Jesus tinha um corpo humano, Jesus tinha uma psique humana, uma mente humana, só que dentro de Jesus Cristo não tinha um espírito humano, tinha um espírito divino. Está errado. Está certo? Forma. Jesus teria então apenas a natureza divina. Resultado, a humanidade vai perder-se, porque ele não teria a natureza humana. Está certo? Então essas 3 aqui negam a humanidade. O eutiquianismo, eutiquianismo, o apolinarismo e o docetismo. Tá? Pronto? Até aqui ok? Podemos ir? Vamos agora para as que negam a divindade de Jesus. Também trataremos de 3 apenas. Ebionismo. Termo utilizado para designar uma seita judaico-cristã surgida no início do cristianismo. Então, muitas seitas surgiram ali no início do cristianismo. E aí o termo vem do grego, ebion, que significa pobre, necessitado. Os ebionitas afirmavam que Jesus não era Deus, mas apenas um profeta extraordinário, o qual se identificava com os pobres. Sendo assim, também negavam o nascimento virginal. Então eles diziam, não, Jesus não é Deus, é apenas um profeta, ou foi apenas um profeta extraordinário, e um profeta que se identificou com os pobres. Daí o termo ebion, ou ebionitas, porque eles enfatizavam isso. Pobre e necessitado. Jesus como sendo um profeta, como sendo um homem bom, que agiu e que veio unicamente para tratar dos pobres. Tá certo? E aí eles negavam o nascimento virginal de Jesus, aquilo que está narrado em Mateus, de forma clara e explícita para nós. Eles negavam assim a divindade de Cristo. Veja, como eu falei, algumas dessas seitas, alguns desses pensamentos, ou melhor, algumas dessas heresias e alguns desses pensamentos estão aí em voga e a gente nem sabe. O Espiritismo defende isso aqui. O Espiritismo defende exatamente isso aqui. Jesus não é Deus, Jesus é um profeta, ou foi um profeta, e que, tal qual Jesus, foram outros homens na história da humanidade, que foram iluminados por Deus. Maomé, o próprio Gandhi, tá certo? Ele vai defender exatamente isso. E aí Jesus foi esse homem bom que veio pregar o amor. Então, cuidado com esse tipo de afirmação. Cuidado nessas afirmações que diminuem a obra de Cristo. Pode parecer bonito, pode parecer assim realmente emocionante. Jesus, um homem que veio pregar o amor. E aí, em nome do amor, Jesus não ensinou e não difundiu que ele era Deus. Nós vimos que isso era mentira, que ele ensinava que era Deus. Em nome do amor, Jesus aceitou a todos como todos são. Não, Jesus corrigiu aqueles que estavam errados. E isso é o amor, é tratar o indivíduo em seu erro, para que ele possa então buscar a correção.
Jesus trouxe apenas e tratou apenas com os pobres. Então, o nosso papel é salvar o homem da sua pobreza. A pobreza, portanto, é o maior inimigo do ser humano. Não é a pobreza, é o pecado. E Jesus não veio fazer uma obra social pura e simplesmente. Porque da mesma forma que ele se relacionou com os pobres, ele se relacionou com os ricos. Então, a partir dessa realidade, desse entendimento, há muitos desdobramentos. Há muita teologia feita aqui na nossa área, digo América Latina, que de alguma forma enfatiza essa ideia de o problema do homem ser a pobreza e não o pecado. Então a igreja tem que abraçar o evangelho social. Então vamos levar pão para quem tem fome. Não vamos tratar de pecado. Por que tratar de salvação futura para alguém que está morrendo agora de fome? Por que falar de salvação para alguém que está com a barriga vazia? Veja, isso parece ser bonito, ou pode soar bonito em algum momento, mas é perigoso. Porque a maior necessidade do ser humano não é ter a sua fome saciada, mas sim ter a sua fome saciada de Deus. E foi o próprio Jesus quem falou isso. E isso não significa dizer que não seja nossa função alimentar aqueles que estão necessitados. Levar o pão, como igreja, ter esse braço da diaconia, o braço do serviço, o braço da misericórdia. Isso não exclui essa nossa necessidade, mas cuidado para não fazermos disso a nossa bandeira, como infelizmente muita igreja tem feito. Resultado, de alguma forma, diminui a obra de Cristo. Tá certo? Então, o ebionismo está bastante em voga, está bastante em moda a ideia de que Jesus era apenas um profeta extraordinário e que se identificava com os pobres. Adocionismo. Defendido por um homem chamado Paulo de Samosata, bispo de Antioquia, mais um religioso. Defendia que Jesus era simplesmente um homem virtuoso, tão submisso a Deus, que ou seja, Deus, Pai, o adotou como Salvador dos homens. Então veja, nega a divindade. Jesus era um homem, dentre tantos homens, assim dizia o Paulo de Samosata. E ele era tão bom, mas tão bom, tão puro, tão bom, tão meigo, tão doce, tão fino, tão educado, tão gentil, tão amoroso, tão bom, que Deus disse assim, rapaz, vou dar um upgrade aí nesse homem. Ele vai ser meu filho. Eu vou adotá-lo como meu filho. Veja, nesse sentido, Jesus deixa de ser o filho o quê do Pai? O filho unigênito. Ele passa a ser o filho adotivo do Pai. Adotivo, nós somos. Unigênito, somente Jesus Cristo. Então ele defendia isso. Então Jesus teria sido iluminado por Deus, sendo por Deus aperfeiçoado, até se tornar Cristo, ou seja, ele não era Cristo, ele se tornou Cristo, o Filho de Deus como uma posição divina. Essa filiação veio, como nós já falamos, por adoção e não por natureza. Heresia. Tá certo? Heresia. Tá bom? Refutação. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós vamos ver a declaração feita pelo próprio Pai em relação ao Filho. Mateus 3, 16 e 17. Genival, pode ler para a gente? Pronto, então veja aí o Pai dizendo, este é o meu filho amado, esse não vai ser, esse não está sendo. Por que esse texto é importante? Porque algumas pessoas, inclusive, identificam nesse texto aqui como sendo esse momento aqui onde houve essa adoção pública, tá certo? Um homem chamado Cerinto também defendia isso, que Jesus torna-se o Cristo na ocasião do seu batismo. Não, ele sempre foi Cristo, tá certo? Jesus o Cristo, ele foi o enviado, ele foi o ungido, ele sempre foi, tá certo? Ele não se tornou.
O adocionismo vai dizer que ele se tornou, o serentismo vai dizer que ele se tornou na ocasião do batismo. Não, tá certo? Aqui é apenas um testemunho público de quem é Jesus Cristo, mas Jesus sempre foi o Filho do Pai, tá certo? Tanto que Jesus, com 12 anos, quando se perde da caravana, a caravana vai embora, ele fica, e ele diz, olha, por que vocês estão me procurando? Eu estou na casa do meu pai. Ele estava no templo. Estou na casa do meu pai. Tá certo? Então ele não foi se tornando, ele não se torna, ele sempre foi. Tá certo? Então o adocionismo diz isso. Então perceba, não, ele é o filho, mas não é o unigênito. Aí isso implica dizer o seguinte, que ele não tem a natureza divina. Logo, ele não é Deus. Fere frontalmente, terrivelmente, a pessoa de Jesus. E por último, nessas três que negam a divindade, nós temos o arianismo, que é a principal dessas heresias, difundida por um homem chamado Ário, que era um presbítero de Alexandria. Então veja, mais um homem ligado à igreja, ensinava que Cristo era apenas uma criatura. Jesus era apenas uma criatura e não Deus eterno. E essa frase de Ário ficou famosa. Ário dizia, houve um tempo quando Cristo não era. Cristo, segundo Ário, apenas uma criatura. Ele veio a existir, ele teve início de dias. Houve um tempo quando Cristo não era. Nós temos um exemplo claro de pessoas que abraçam isso aqui. Quem são? Que diz assim, não, Jesus não é Deus não. Somente Jeová é Deus. Oi? Então, aquilo que eu falei, veja, tão antigo, tão atual. Não há nada novo, já dizia o sábio, certo? Tão antigo e tão atual. É exatamente isso aqui. Não, Jesus não é Deus. Ele é o Filho, mas ele não é Deus. Ele teve início. Nós não cremos assim. Essa heresia foi condenada em 325, na cidade de Niceia, no concílio de Niceia, primeiro entre os grandes concílios. E aí, o debate entre estas questões aí fez surgir o credo de Niceia, que é um dos mais belos, credo niceno, tá certo? E aí nós podemos também refutar. Eu acho que eu errei a referência ali, 1 João 1, de 1 a 3. Eu acho que 1 João era para aquele outro que nós já lemos. Eu vou ler 1 João para ver se dá para refutar com 1 João. Se não, é até bom que os irmãos podem refutar, então vocês ficam pensando aí com um texto que refutam essa ideia. O Evangelho, desculpa. É porque meu óculos está... Muito bem, então é o Evangelho de João, é isso mesmo. Obrigado, irmãos. Foi para estar prestando atenção, na verdade. Isso aqui eu sabia desde sempre, só eles estavam ligados, né? Que bom que vocês estão. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Nós podemos refutar facilmente. Agora veja, irmãos, essa refutação não significa fazer com que as pessoas creiam conforme a gente está refutando. Porque isso aí depende da iluminação do Espírito Santo. Mas o nosso papel é refutar. Tá bom? A gente não pode dizer assim, pastor, mas eu vou mostrar isso para uma pessoa que não vai acreditar, então ela não vai acreditar, então é melhor nem mostrar. Não. Seu papel é mostrar. Se ela vai acreditar ou não, e aí é com Deus. É a mesma ideia de você pregar o Evangelho. Eu vou pregar. Se a pessoa vai crer, aí é com Deus. Tá certo? Mas o nosso papel é pregar, o nosso papel é difundir e mostrar a verdade, combater os erros. Tá certo? Porque a igreja ela não apenas ensina a verdade, como ela combate os erros. São duas tarefas distintas. Tá certo? Na luta pela verdade, ela ensina a verdade e combate aos erros. Esse é o chamado caráter apologético da igreja. A igreja é aquela que defende a fé. E muitas vezes a igreja perde isso. Por quê? Dentro da nossa realidade, da nossa mentalidade, aquela ideia de dizer assim, não, cada um tem direito de fazer e de pensar o que bem entender. Então, por que nós vamos ficar levantando a nossa bandeira? Deixa o indivíduo, até uma questão de ética. Aí pronto, aí entrou por aí e se perde. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3.
A Diele, que está aqui hoje, pedir para ela fazer essa leitura. Muito bem, tá certo? Então veja aí que ele estava no princípio, tudo foi feito por meio dele, tá certo? Agora abre a sua Bíblia, a gente vai rapidamente passar agora em Colossenses, porque alguém pode pegar esse texto e dizer assim, olha, mas esse texto aqui de Colossenses diz isso. E aí vocês vão agora refutar esse tipo de argumento, tá bom? Alguém que pega o argumento bíblico e vai dizer assim, mas olha o que a Bíblia diz aqui em relação a Jesus Cristo. Me explique agora. Colossenses, capítulo 1. Veja aí o versículo 15. O que é que você está dizendo aí, no versículo 15? Pronto. Alguém pega essa última parte aí desse versículo 15. O primogênito de toda a criação. Não, mas Ário diz que Jesus foi criado. E aí está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, segundo Ário, ele é a primeira criatura de Deus. Como é que você então refuta? Será que Paulo está dizendo isso? Que Jesus é a primeira criatura de Deus? Não, obviamente que não. Né? Já vamos partir dessa premissa, tá certo? Não. Então, aqui existe uma explicação. Aí, a gente já acalma o nosso coração, tá certo? Não podemos ter dúvidas em relação à nossa fé. Não, Paulo não está dizendo isso, porque ele vai contradizer tudo aquilo que ele já falou acerca de Cristo, então, calma. Vamos tentar agora, a partir dessa realidade, trazer uma resposta. Pronto, então já adiantei que não. Paulo não está dizendo isso, tá certo? Então o que é que Paulo está dizendo com isso que ele falou aqui no versículo 15? Vamos pensar. Aqui diz respeito à primazia, tá certo? Que não é primeiro a ser criado, é primazia, ok? E aí isso fica muito claro a partir do versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Então, se fosse assim, se fosse a questão de ser o primeiro, ele teria que ser a primeira pessoa que morreu na história. E não foi. Para todas as coisas terá primazia. Então, a ideia é essa. Tá certo? Terá primazia. Tudo para ele, tudo para o Senhor. Tá certo? Então, se alguém pegar esse texto aqui e tentar de alguma forma pegar você vai saber responder. Agora, eu volto a dizer, irmãos, a gente precisa, antes de tudo, dizer assim, não foi isso que Paulo escreveu. Tá certo? A gente precisa ter a nossa base, um entendimento teológico da palavra como um todo, para nesses momentos em que aparentemente há uma contradição, a gente possa ter a calma para, a partir dessa realidade, poder então buscar a resposta verdadeira, correta, à verdade que está aqui na palavra. Então, o próprio texto, versículos adiante, vai mostrar exatamente essa realidade, tá certo? E esse arianismo foi também condenado como heresia. Logo, quem pensasse dessa forma não poderia ficar na igreja, tá certo? Teve um homem chamado Atanásio, que ele foi importantíssimo aqui para combater o arianismo, tá certo? E aí isso vai muito ao encontro do que João escreveu
na sua segunda carta, como nós vimos, quando ele fala sobre esses indivíduos que estão ensinando, ele vai dizer no versículo 10, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então, nesse sentido, não há comunhão com herege. Tá certo? Não pode haver. Então, aqui, os principais concílios que condenaram essas heresias. Então, são os concílios que ao condenar as heresias, traziam de fato como deveria ser o pensamento da igreja. Então, são os concílios que foram importantes para formar, obviamente, com o entendimento bíblico, a cristologia que nós temos hoje. Tá certo? Então, começa em Nicéia, 325, declarou que Cristo é plenamente divino. 381, Constantinopla, declarou que Cristo é plenamente humano. Éfeso, 431, declarou que Cristo é uma pessoa unificada, ou seja, uma única pessoa, porque tinha um homem que dizia que Cristo tinha duas pessoas, ou seriam duas pessoas. Nós não defendemos isso, defendemos duas naturezas em uma só pessoa. Calcedônia, o principal deles, a luz não funciona mais não. O principal deles, 451, declarou que Cristo tem duas naturezas divinas. Opa, tem duas naturezas. Ali está errada a pontuação, tá? Numa única pessoa, duas naturezas numa única pessoa, tá certo? Não é duas naturezas divinas não, é duas naturezas, ok? Numa só pessoa, divina e humana. Condenação do nestorianismo, que dizia que eram duas pessoas. Constantinopla, 553, reafirmação de Calcedônia, condenou os 3 capítulos. Esses 3 homens aí, Teodoro de Mopsuestia, Ibas de Edessa e Teodoro de Ciro, que também estavam trazendo e defendendo o nestorianismo que havia sido condenado em Calcedônia. Constantinopla, 680 a 681, declarou que Cristo tinha tanto a vontade humana quanto a divina, que funcionavam juntas em perfeita harmonia. Condenou, portanto, o monotelismo, que dizia que Cristo tinha apenas a vontade divina. E aí Constantinopla diz, não, ele tinha vontade divina e vontade humana, tá certo? Então, esses foram os concílios que condenaram algumas dessas heresias e outros pensamentos também que atingiam a pessoa de Cristo nas suas naturezas, ou em suas naturezas. A igreja deve ser grata a estes homens do passado que labutaram e que pavimentaram um terreno para que nós hoje possamos andar em segurança. Embora que, ainda assim, muitas pessoas acabem, por alguma forma, de escorregar. Então, diante dessa realidade, eu trago aqui uma palavra final e eu peço que os irmãos façam essa leitura, que a palavra é para nós. Eu vou ficar aqui também e vou ler também com os irmãos, tá certo? Vamos lá? Vamos todos ler? Pronto, irmãos. Esse é o nosso papel como igreja. Não apenas ensinar a verdade, como defender a verdade. Tá certo? O caráter apologético, precisamos fazer isso. Então, quando a verdade for atacada, quando o Cristo for atacado, ensine. Não fique quieto, não fique calado. Tá? Você conhece alguém que defende, mesmo sem saber uma heresia dessa, você conhece alguém que lhe dá abertura, que tenta de alguma forma conversar com você sobre isso, tentando te convencer, né, de que Jesus, por exemplo, não é Deus, não diga assim, eu não vou entrar nessa discussão não. Entre na discussão. Mostre. Entendeu? Faça isso. Porque no passado acontecia e a igreja entrou em discussão. E por causa disso nós temos hoje essa ortodoxia segura pela qual nós caminhamos e confessamos. Tá bom? Tá certo? Então, o espírito do anticristo está sempre atuando. Pessoas que negam a Jesus. Nosso papel é evitar cair no engodo e, ao mesmo tempo, denunciar o erro dos tais, mostrando o senhorio, a supremacia de Cristo
para que as pessoas possam então ser salvas mediante a obra do Pai, iluminando sua mente e coração. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, aplique tudo aquilo que nós ouvimos, no sentido de nos apegarmos à verdade e defender, para que assim possamos honrar o Senhor. Tá certo? Vamos orar? Senhor, queremos nesse instante agradecer ao Senhor por esse momento de estudo. Como nós vimos, ó Senhor, muitas pessoas negam verdades essenciais acerca de Cristo, assim como negam verdades essenciais acerca da palavra, acerca de Deus Pai, do Espírito Santo, da própria igreja. E o nosso papel, ó Deus, é ensinar a verdade para que tais heresias sejam assim desmascaradas e combatidas. Faz-nos, ó Senhor, pregar a verdade em amor, para que possamos assim, ó Deus, ser instrumento em Tuas mãos, para que aqueles eleitos do Senhor sejam iluminados, para terem a compreensão correta de quem é Jesus. Plenamente Deus, plenamente homem. Nos abençoa nesse sentido. Obrigado, Deus, pelos irmãos do passado que labutaram, que não se calaram, mas que se empenharam realmente, ó Deus, para combater os erros e trazer a verdade. Obrigado por aqueles homens que o Senhor levantou, os autores, os originais que escreveram a palavra, o Senhor revelou a palavra, e essa palavra que é a base pela qual homens, séculos depois, também se debruçaram para afirmar a verdade. Obrigado porque o Senhor revelou a verdade a nós. Nos apegamos sempre à Tua palavra e assim estejamos firmes e prontos para combater, ó Deus, as heresias, combater, ó Deus, todo o engano, pregando e ensinando a verdade em amor. Que ergamos bem alto o pendão do Senhor, firme sempre, se necessário for, até a morte. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, ficou alguma dúvida?